uma honra, satisfação imensa, mais uma vez, estar reunido com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV para mais uma palestra aqui no nosso canal. Como sempre eu digo, todas as quartas e domingo nós estamos colocando um vídeo novo aqui no canal Jailson HMTV. E que você está assistindo esses vídeos pela primeira vez, então eu peço um favor a você. Se inscreva no canal para nos ajudar e também dá o like, que é muito importante para nós, tá bom? Que Deus nos ajude. Muito bem. Sem demora, e que as bênçãos do anjo do pacto, que é nosso Senhor Jesus Cristo, derrame no nosso coração, sem demora, irmão. Vamos para a Escritura, que nós temos um assunto muito importante para nós tratarmos com vocês aqui na palestra de hoje. Livro de Salmos, Salmos capítulo 119, versículo 9 até o versículo 12 do livro de Salmos. E diz assim as Escrituras: Como purifica o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixaste desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Salmo 119, versículo 9 ao versículo 12 do Salmo 119. E baseado nessas escrituras, irmão, o nosso tema hoje da nossa palestra é a posição e o rapto. A posição e o arrebatamento. Esse é o nosso assunto da nossa palestra de hoje. Da nossa palestra para o domingo. A posição e o arrebatamento. Agora, irmão, temos uma pergunta muito importante que você pode estar fazendo nesse momento. Para mim ou para você mesmo. O que tem a ver, irmão Jailson, a nossa posição com o rapto, com o arrebatamento? E aí? O que vocês acham? Tem alguma coisa a ver da nossa posição com o arrebatamento? Será que a nossa posição e o arrebatamento estão ligados em certa coisa? Estão conectados? Ou isso é apenas uma ideia só? E aí? O que é que vocês acham? Especialmente os irmãos da mensagem. Que a maioria, deixa eu dizer isso, e eu digo isso com tristeza, irmão, no coração. Mas eu digo isso não para te ferir, mas para te ajudar. O profeta faz uma declaração que ele diz que a verdade fere. E é bom a gente se ferir em certos momentos. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente avança, a gente sabe qual é o caminho de tomar para avançar. Essa semana eu estava aqui em casa, e eu andando por dentro de casa, levei uma topada, meti o meu dedinho do meu pé no sofá. Meu irmão, e foi uma dor grande. Mas aquilo me alertou. Toda vez que eu estou andando e estou chegando perto daquele lugar, eu digo, olha, eu vou passar ali com cuidado. Então, essas coisas não é bom que aconteça conosco, para nós sabermos como avançarmos e sabermos como tomar a direção. Então, por isso que o profeta disse na mensagem Amnésia Espiritual, que a verdade fere. Por que a verdade fere, irmão? Porque a verdade quer te colocar na tua posição correta. E hoje, irmão, eu digo isso com tristeza, que você perguntar para muitos irmãos, muitos crentes da mensagem, eu estou falando da mensagem. Eu não estou falando dos irmãos da Assembleia de Deus, da Batista, não, estou falando dos irmãos da mensagem, que crê que Deus enviou um profeta. Que você pergunta, irmão, qual é a tua posição? Ele não sabe. Porque muitos irmãos da mensagem, irmão, quando saíram lá do sistema denominacional e veio para a mensagem, trouxe bagagem denominacional para nós, para dentro da mensagem.
Pois que o irmão Brana disse que devemos queimar coisas de outra era para entrar na mensagem, da nova mensagem, da mensagem da hora. Temos de deixar as coisas da outra era. O rudimento. Mas, na realidade, poucas pessoas da mensagem têm esse entendimento. Poucos irmãos da mensagem conhecem a tua posição. E eu estou aqui para te mostrar, irmão, que para você ir no arrebatamento, você tem que estar na posição correta. Que você não tiver na posição do dia, da posição correta, você não vai no arrebatamento. E o arrebatamento, irmão, que hoje temos muitos pastores da mensagem pregando um arrebatamento denominacional. Mas o arrebatamento que o profeta nos mostrou é totalmente diferente desse arrebatamento que as igrejas pregam. E vamos entrar nesse caso aí. Agora, para você entrar no arrebatamento, você tem que estar na posição correta. Que você não tiver na posição correta, você não entrará no arrebatamento. Agora, vamos tomar as escrituras e a mensagem profética, irmão, para nós ter esse entendimento, essa clareza, essa revelação. Vamos tomar as escrituras. 1 Apocalipse, capítulo 3, verso 10. É uma escritura, irmão, muito conhecida. Quem é que não conhece Apocalipse, capítulo 3, verso 10? Mas o problema é o entendimento. Uma coisa é você conhecer e uma coisa é você entender. Quantas escrituras você lê aquilo? Aí eu conheço. Mas você entende aquilo que você conhece? Apocalipse 3:10. Olha o que é que a Bíblia diz. Como guardaste a palavra. É a palavra aqui, irmão. Está no singular. Não no plural. No singular. Por quê, irmão? Porque está se referindo à palavra do dia. Você precisa ter esse entendimento, você precisa ter esse conhecimento. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Essa tentação, ela não está para frente. Porque o irmão Brana disse que essa tentação é a mesma tentação que aconteceu no Jardim do Éden. Então essa tentação está aí, irmão. Mas Jesus dá uma promessa. Que ele te guarde dessa tentação. Mas para isso, você tem de guardar a palavra e do dia. Como guardaste a palavra da minha tentação, da minha paciência, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Olha aí. Agora, vamos tomar a mensagem profética. Vamos ver o que é que a mensagem profética nos ensina sobre isso. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Saiba que o nosso tema é posição e arrebatamento. E tem tudo a ver, uma coisa com outra, porque um depende do outro. O arrebatamento, para acontecer com você, depende da posição que você está. Que você não estiver nessa posição, você não vai no arrebatamento. Cristo é o mistério de Deus revelado, pregado no dia 28 de junho de 1963, parágrafo 240. Veja o que é que o sétimo anjo diz. Preste atenção. Aqui ele vai mostrar que para você ir no rapto, para você ir no arrebatamento, você precisa saber a sua posição. E por isso que tem muitos irmãos da mensagem batizados no nome do Senhor Jesus, tomando uma santa ceia correta, crendo no Deus de forma correta, mas
por estar fora da posição, não está no rapto. Aí você diz, peraí, irmão Jesus, não está no rapto? Sim, mas aqui na minha igreja, irmão Jesus, o pastor disse que o rapto ainda vai acontecer. Ele está equivocado. O arrebatamento já foi produzido. O arrebatamento já começou. Porque o arrebatamento está em etapas. O que está faltando acontecer é a última etapa do arrebatamento. Mas o arrebatamento já foi produzido, já está acontecendo. E todo dia tem pessoas sendo arrebatadas. Por quê? Porque ela está na posição correta. 240 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O novo nascimento é Cristo. É a revelação. Tá vendo aí? Tá vendo que a revelação está conectada com o novo nascimento? Não tem revelação para quem não tem um novo nascimento. O novo nascimento é Cristo. É a revelação. Deus tem revelado a vocês, esse grande mistério. Isso é um novo nascimento. Tá vendo que o profeta, ele faz uma conexão com o novo nascimento, com o mistério? Agora, o que você vai fazer quando você se reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia? Deus expressando através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifesta. Palavra faneiro no grego, dando a conhecer. Agora veja só. Olha aí. Para aqueles que duvidam que a posição e o arrebatamento não estão conectados. Então, um depende do outro. Para o arrebatamento acontecer na sua vida, vocês têm que estar na sua posição, porque uma coisa depende de outra. Se a igreja, olha aí, olha aqui, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, olha aqui, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, e ela saberá um dia. Agora eu te pergunto, irmão, esse dia aqui, ele se cumpre no indivíduo. Ele não se cumpre no coletivo, ele se cumpre no individual. E ela saberá um dia. Então, o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Agora notem. E agora? E aí? Tá vendo aí, irmão? Você só vai no arrebatamento que você estiver na posição correta. Hein? Deixa eu ler mais uma vez isso. Deixa eu dar mais ênfase a isso aqui. Se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. E esse dia aqui, irmão, se cumpre no indivíduo. Não é no coletivo, é no indivíduo. Então, o rapto ou o arrebatamento se irá quando ela souber o que ela é. Agora notem. E aí, irmão? Você notou? Você captou? Que para você ir no arrebatamento, o arrebatamento depende da posição que você está? Que esse é o problema hoje. E o arrebatamento não é algo que está para frente, é algo que já começou lá atrás. E todo dia, diz o profeta de Deus, tem pessoas sendo arrebatadas. Mas para participar desse arrebatamento, que é um arrebatamento individual, tem de estar na sua posição. Eu disse, peraí, irmão Jesus, o arrebatamento é individual? Sim. A primeira e a segunda etapa do arrebatamento acontece individualmente. Agora, na última etapa, Deus vai tirar a sua noiva no coletivo. Mas nessas duas partes do arrebatamento, porque o arrebatamento está dividido em três partes: revelação, dispensação e ida. Nessas duas aqui, revelação e dispensação, ele trata com um indivíduo. E isso está acontecendo agora mesmo, nesse momento.
Agora, vamos entrar no nosso assunto, irmão. Agora eu quero fazer uma pergunta mais uma vez. O que é a nossa posição? Porque a gente viu aqui, pelas escrituras e pela mensagem profética, que o arrebatamento para acontecer na sua vida depende muito da posição que você está posicionado. Agora, o que é a posição? Qual é a posição que nós devemos tomar para ir no arrebatamento, irmão Jair? E agora? Você sabe, meus irmãos? Porque, irmão, o que tem de irmãos, de pregadores e pastores que não conhecem a posição, é por isso que eles pegam as coisas e só levam lá para o futuro. Mas quando o crente, quando aquele que faz parte da noiva de Cristo, da esposa de Cristo, ele conhece a posição que ele deve estar, aí ele começa a enxergar as escrituras de forma diferente. Ele começa a ver a mensagem de forma diferente. Por quê? Porque ele está posicionado na posição correta. Então, o que é a nossa posição? Vamos para a escritura. Vamos para a escritura? 1 Coríntios. Eu quero ler duas escrituras. Em 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 5. Só o versículo 5. Só o versículo 5. De 1 Coríntios, capítulo 1. Porque em tudo foste enriquecido nele. Esse nele aqui é sujeito oculto, é Cristo, está falando de Cristo. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra. Veja que palavra aqui, irmão, está no singular, porque se refere à palavra do dia. Paulo estava se referindo à palavra do seu dia. Hoje, nós estamos se referindo, nós devemos entender qual é a palavra do nosso dia. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Vamos adiante. Vamos para Efésios. Efésios, capítulo 1, verso 4 ao 5. De Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 5. Vamos saber, irmão, vamos saber agora qual é a posição que devemos tomar, qual é a nossa posição. Irmão, que você não sabe qual é a sua posição, hoje eu vou deixar claro aqui, através da Bíblia e da mensagem, qual é a sua posição para você se posicionar para ir no arrebatamento. E o arrebatamento não está para frente, já deu início. O que está faltando acontecer do arrebatamento é a última etapa, é a ida. Eu quero deixar isso aqui bem claro para você entender. Efésios capítulo 1, verso 4 ao 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deixa eu repetir o versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Agora, vamos tomar a mensagem profética. E vamos conhecer o que é a nossa posição. Aonde devemos estar posicionados para que o arrebatamento aconteça na nossa vida. Porque o que tem de pastores, o que tem de pregadores dessa mensagem, o que tem de irmãos que não conhecem a sua posição, irmão, não é brincadeira. Mensagem Cristo ao Mistério Revelado de 1963. Vou ler 2 parágrafos. O 184... 184 e depois vamos ler o 188 da mensagem Cristo, o mistério revelado, onde o profeta nos ensina
Qual é a posição que devemos tomar? Que tipo de posição é que devemos tomar para que o arrebatamento aconteça na nossa vida? Olha aqui. Parágrafo 184. Predestinou. Ele está explicando a escritura que nós lemos agora. Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Ele está explicando essas escrituras. Predestinou. Aí ele diz assim, aí está o mistério. Ó, aí está o mistério. Você veja que o mistério envolve casamento, envolve predestinação, envolve novo nascimento. Hein? Envolve milênio. Predestinou. Aí está o mistério. Ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja, o seu grande mistério, que ele escolheu a sua noiva. Esse é o mistério. Então você veja que o mistério envolve muita coisa no mistério. Casamento, escolha, milênio, ressurreição, Cristo. Sabendo que Eva cairia, podes crer na palavra. Olha, sabendo que Eva cairia, podes crer da palavra. Sabendo que ela cairia, mas ele escolheu uma noiva que não cairia. Essa é a noiva do tempo do fim. Que se manteria firme nessa palavra, dependendo do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Olha aqui, irmão. Olha aqui qual é a nossa posição. A palavra. Independentemente do que o pastor fulano, do que o pastor cicrano, do que o irmão Beltrano pense, vocês têm de manter nessa palavra. Que você diz que crê nessa palavra do dia. Então se mantenha, irmão. Não me importa o que o fulano vai dizer, o ciclano vai dizer, se mantém firme, porque essa é a sua posição, a palavra do dia. Sabendo que Eva cairia, podes crer da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheu uma noiva que não cairia, que se manteria firme nessa palavra, independente de que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eu não me importo o que os outros digam. Eu não me importo. Eu importo o que a palavra está dizendo e eu me mantenho com ela. Eles se manteram firmes nessa palavra. Por isso que a noiva não cai, irmão. Porque ela se mantém firme na palavra do dia. Essa é a sua posição. Eles se manteriam firmes nessa palavra. Eles são predestinados para permanecer ali. Ali é onde? Na palavra. Filhos de adoção por Jesus Cristo. Por Cristo Jesus. Predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição. Aleluia. Qual é a posição, irmão Jailson? A palavra. Ah, irmão Jailson, mas eu sou do comperismo de Goiânia. Não tem nada a ver. Essa é a posição errada. Ah, eu sou do comperismo de Campina. E lá tem um pastor lá que é o apóstolo do Brasil. E tem um missionário lá que é o anjo do Brasil. Posição errada. A posição correta para você entrar no rapto é a palavra. 188 da mensagem de Cristo, o mistério revelado. Olha o que o profeta diz. Para estar seguro disto, de todo o rapto, olha, para estar seguro disso, de todo o arrebatamento, quer dizer, para estar seguro, firme do arrebatamento acontecer com você, para estar seguro de todo o rapto agora, e agora no inglês, irmão, tá falando no tempo do profeta. Então o arrebatamento não tá para trás, para frente, tá para trás. Já começou. E para estar seguro disso, de todo o arrebatamento agora, Lutero foi uma parte. O Wesley foi uma parte. Mas uma parte de quê? Qual foi a parte que Lutero foi? Qual foi a parte que o Wesley foi? Os profetas foram uma parte. Se eles não são uma parte, bem, na revelação que eles estavam formando o corpo.
Quer dizer, na mensagem que eles tinham, na palavra da sua era, bem na revelação que eles estão formando o corpo, pés e dedos, braços e assim por diante, até a cabeça. Irmão, e nós estamos aqui, irmão, na cabeça agora. Na qual chegamos dentro de alguns minutos. Veja, isso faz o rapto inteiro. É o corpo da palavra, o qual é Cristo. Amém? Aleluia. Aí está, irmão. Olha aí. Então, qual é a nossa posição? A palavra. Independentemente daqueles que aqueles falam, do que fulano de tal fala, mas fique com a palavra do dia. Fique com a palavra da hora, que essa palavra te dá condição para ir entrar no rapto. Que você não tiver nessa posição correta, você pode estar até numa posição, mas irmão, eu estou posicionado, mas não na posição correta, não na palavra do dia. Você está posicionado num companheirismo, numa denominação, e isso não vai te dar o acesso do arrebatamento. Vamos ler mais outra, vamos ler uma escritura. Apocalipse, capítulo 2, verso 17. O nosso tema é a posição e o rapto. Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Vamos tomar aqui a escritura. Olha aqui, ó, 2,17. Quem tem ouvidos no plural, porque aqui está falando para as duas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, agora é singular. Ao que vencer, o indivíduo agora, darei eu a comer do maná escondido e darei uma pedra branca. Por que ao que vencer, irmão? Porque é uma batalha, irmão. Essa batalha começou no céu e depois veio para a terra e está até aqui no tempo do fim essa batalha. Que a Bíblia chama lá, aqui no Apocalipse, de a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon não é uma coisa que vai acontecer, irmão, é uma coisa que já vem acontecendo. Através das eras. E nós estamos numa batalha espiritual. Porque a batalha do Armagedon é uma batalha espiritual. Pronto, já falei. Eu sei o que muitos, irmãos, estão esperando uma batalha de Armagedon física. Mas realmente a batalha do Armagedon é espiritual. E nesse momento, muitos estão batalhando. É por isso que a Bíblia diz, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, vencer o quê? Vencer a batalha que você está batalhando agora. Que é a maior batalha jamais pelejada. Meu Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que muitos pastores, muitos irmãos não vão concordar comigo, mas independente dos irmãos, eu fico com a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e darei uma pedra branca. Tá vendo? Uma pedra branca. E na pedra um novo nome. É a palavra do dia, irmão. A palavra da hora. O ministério da hora. Escrito. O qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Para você receber a palavra da hora, para você receber o ministério da hora, você tem de batalhar. Mas muitos não querem batalhar, irmão. Muitos querem apenas participar de uma igreja, de um companheirismo, de um sistema religioso. E não estão nem aí. É, irmão. Estamos aqui caminhando. Sim, caminhando. Mas que caminhada é essa? Uma caminhada equivocada, errada. Não quer batalhar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Vamos para a mensagem profeta do sétimo anjo?
Mensagem à união invisível da noiva de Cristo. Eu vou usar aqui a tradução dos crentes da Bíblia. Parágrafo 111 ao 112. Estamos falando da nossa posição. Qual é a nossa posição? É a palavra da hora. Olha o que é que o profeta diz aqui. A noiva conhece sua posição. Isso aqui, essa mensagem foi pregada no dia 25 de 11 de 1962. 2 anos depois que ele pregou a mensagem, Cristo me deu revelado. Ele disse que a noiva, ela um dia conhecerá a sua posição. E aqui ele já está dizendo, a noiva conhece. Por que ele disse isso, irmão? Por que ele disse isso, hein? Porque tem irmãos, isso é individual. Meu Deus. A noiva conhece sua posição. Ela é muito pequena. E não haverá muito salvo, apenas muitos e muitos e muitos poucos. Você diz, bem, ali diz, milhares. Sim. Mas eles vieram ao longo dos 12.000 anos. Também em cada era de onde ela surgiu. A era de Lutero e seu grupo. Então eles morreram e se denominaram. Depois Wesley. Depois vieram os pentecostais e assim por diante. E todas essas pequenas ramificações dos batistas, dos presbiterianos, metodistas, nazareno, peregrino da santidade e assim por diante. Veja, todas elas se ramificaram dali como uma folha. Do 112. Mas lembre, quando caiu e o grão começou a amadurecer, você se dá conta de que antes que o grão possa amadurecer, tudo naquele talo tem que estar morto. Aleluia. Você não pode conseguir ver onde estamos? Olha aqui, o irmão Breno fazendo a pergunta. Vocês, está no plural aqui, ó. Vocês não conseguem ver onde estamos? E aí? E aí, irmãos, pastores da mensagem? Vocês não conseguem ver onde estamos? A vida está no grão. Outra vez. O que é isso? É exatamente como o mesmo grão que caiu na terra. O mesmo Jesus em forma da noiva. O mesmo poder. A mesma igreja. A mesma coisa. A mesma palavra. A mesma palavra. Foi sugada e passada através destes. E sai daqui e vem a uma cabeça aqui. Veja onde nós estamos. Veja qual é a nossa posição. Toda essa vida que passou por aqui, recolheu a seu povo. Agora está formando em uma cabeça para o rapto. Falei sobre isso amanhã à noite ou na próxima noite, se o Senhor permitir. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí? O que é a nossa posição? Para você no arrebatamento, você tem que estar na posição correta, que é a palavra da hora, que é a dispensação da hora na cabeça. Irmão, nega isso quem for incrédulo. Muitos vão assistir esse meu vídeo e vão dizer, muitos pastores. Mas não é assim não, irmão Jair, não é bem assim não. E olha, eu li o que o profeta falou. Que não for assim, é como? Então, quando você vê aqui, esses pregadores, essas pessoas falando assim, não é bem assim, não. Não foi bem isso que o profeta falou, não. São incrédulos. Não conhecem a posição. Não vão no arrebatamento. É por isso que eles pegam tudo e levam lá para frente. Lá para o futuro. Meu Jesus. Agora, irmão. Vamos falar do arrebatamento. Um pouco. O arrebatamento. Uma promessa que muitas pessoas crêem. Mas o problema, irmão, que essa ideia que a maioria dos pastores da mensagem tem do arrebatamento é uma ideia denominacional. Não é a da maneira que o profeta ensinou.
O profeta não mostra que o arrebatamento está em 3 etapas. Hoje eu vou mostrar 2 etapas que nós estamos vivendo agora. Porque o arrebatamento já começou, irmão. O arrebatamento não vai começar, e já começou. Vamos para a escritura. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A escritura muito conhecida. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos lá. Vamos para a escritura. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versos 17. Veja o que é que a Bíblia diz. Olha o que é que a Bíblia diz. Verso 17 ao 18. De 1 Tessalonicenses. Olha o que é que Paulo diz. Depois de quê? Depois de quê? Que você for ler o contexto do versículo 15 em diante, você vai ver. É depois da vinda. Depois da ressurreição. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados. Essa palavra arrebatado vem da palavra arpazo, tomado com força, mudar de lugar. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois do arrebatamento, quando a última etapa do arrebatamento acontecer, irmão, vamos estar para sempre com o Senhor, não tem retorno. Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha aí, está no plural. Palavras. Olha aqui. Olha aqui. Olha, vamos agora ver, irmão, o que é que o nosso profeta ensina sobre o arrebatamento. E eu agora vou continuar falando. O arrebatamento não vai acontecer. O arrebatamento já foi produzido. Ele vem acontecendo individualmente naqueles que se posicionam na palavra do dia. Ao nascer do sol, 18 de abril de 1965, parágrafo 98. Olha o que é que o profeta fala. Irmão, isso é o profeta, não é eu não. Eu vou ler todo o parágrafo para depois ninguém dizer, ó, o irmão Jesus não está lendo todo o parágrafo. Vou ler todo ele. 98 da Mensagem à Nação do Sol, tradução de Goiânia. Olha aqui, ó. Se o Espírito que levantou a ele dentre os mortos, a palavra. Tá vendo só, mano, que a palavra é importante? Ou se a dinâmica da palavra mora em você, está vivificada, esta vivificará seu corpo mortal. Como é que somos ossos de seus ossos e carne da sua carne? Pois enquanto éramos pecadores mortais, vivendo nesses corpos mortais e em caminho à morte, o Espírito vivificou estes corpos mortais. Que coisa! E vivifica e traz a vida. Que coisa! E é vivificar e traz a vida. O Espírito que em uma ocasião se deleitava em beber, jogar, cometer adultérios e todas essas coisas, esse mesmo Espírito foi vivificado, esse morreu, e você agora está ressuscitado, e ele vivificou o seu corpo mortal. Então seu corpo é o templo da dinâmica. Por quê? Porque você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Olha aí. E ali tem sua ressurreição.
E esses corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Agora preste atenção aqui, irmão. Olha aqui. Você tem escutado, você tem crido e tem sido transladado, quer dizer, tem sido arrebatado de uma denominação. E não importa, irmão, aonde você esteja, denominação é um espírito. Não importa que você diz, mas irmão Jailson, eu creio na mensagem faz 40 anos. Mas você é aquele tipo de crente galinha que fica só no chiqueiro comendo barata, comendo largata, comendo formiga. 40 anos só sabe sobre batismo, santa ceia e trindade. Você tem ouvido, tem crido e tem sido transladado, mudado de um lugar para outro, de uma denominação para a palavra. Meu Deus. Olha qual é o céu da noiva. Qual é o nosso céu? É a palavra do dia, irmão. A noiva de Cristo já está no céu, porque ela está na palavra do dia. Tem sido transladado de uma denominação à palavra. Aí o profeta diz, podem ver? E aí? Vocês podem ver isso, irmão? Que o arrebatamento começa aqui, tira você de um espírito denominacional e te coloca na palavra. É por isso que eu digo, irmão, que o arrebatamento já começou. Ele não está para frente. Ele está aqui, já começou lá atrás e está vindo todo dia. Todo dia ele está pegando um indivíduo que reconhece a sua posição e ele coloca na palavra do dia. Meu Deus. Bom, eu quero ler aqui a última palavra para a gente encerrar a nossa palestra de hoje. Mensagem à União Invisível da Noiva de Cristo, de 1965. Parágrafo 201. Eu estou lendo aqui a tradução dos crentes da Bíblia. Parágrafo 201. Da mensagem à União Invisível da Noiva de Cristo, de 1965. Olha aqui. 201. Olha o que o profeta diz. Algum de vocês que realmente crê que isso é a verdade? Olha aí. Eu sei, irmão, que a maioria não crê, mas tem uma minoria que crê no que eu estou pregando é a verdade. Porque não é de mim, eu estou falando do que o profeta está ensinando. Algum de vocês crê que realmente... Algum de vocês que realmente crê que é a verdade? Que estamos entrando em outra era? Que era essa, irmão? Estamos entrando na era do rapto. Meu Deus. Estamos entrando na era do rapto. Vocês sabem que a igreja não pode ir na condição que está. E não pode melhorar, ela tem que piorar. A igreja. A igreja de Israel. Porque na realidade a igreja dos vizinhos está dividida em três partes. Em três partes. A igreja, as virginessas, está dividida em três partes. E qual é as partes? Tem aquela que recebeu o Espírito Santo, mas perdeu. Tem aquela parte que tem o Espírito Santo misturado com água. E essa parte aqui que tem o Espírito Santo misturado com água é Israel. E tem aquela parte que nunca recebeu o Espírito Santo. Irmão Branis, vocês sabem que a igreja não pode ir na condição que ela está. E não pode melhorar. Ela tem que piorar. Então o que é a igreja, irmão? Está dividindo nessas três partes, você tem que saber qual é a parte que vai piorar. Quando sabe disso, digam amém. A congregação diz amém. Tem que piorar. Ela não pode ir assim. Vê? Tem que haver algo. Isso está se movendo agora mesmo, amigos. O movimento está ocorrendo pela noiva. Olha aqui. Só tem um movimento que está acontecendo, irmão. Só é a noiva. Os outros grupos não tem movimento. Só a noiva. O movimento está ocorrendo pela noiva.
Esta é a verdade. Isso é o assim diz o Senhor. Tá vendo, irmão? Estamos entrando em outra era. Estamos entrando na era do rapto. Aí está, irmão. Aí está. Veja, irmão, aí está. Que a nossa posição e o arrebatamento estão conectados. Um depende do outro. Quando você conhece a sua posição, você automaticamente é arrebatado para onde? Você sai da sua denominação. E não importa que você creia 40, 50 anos da mensagem, irmão. Porque denominação é um espírito. E dentro da mensagem esse espírito entrou. É por isso que tem esses comperismos aí, irmão. Esses comperismos que realmente o que acontece, o que faz é divisão. Tá vendo? Irmão, a posição e o rapto. Que Deus nos ajude. O meu propósito aqui é para te ajudar. Eu não estou aqui para criticar você, mas abrir teu entendimento e te ajudar, tá bom? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E se Deus permitir, nós estaremos mais uma vez, quarta-feira, com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV. Que as bênçãos do anjo do pacto estejam sobre todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e amém.